noite, pessoal. Chegando aqui feliz da vida para mais uma edição dos Encontros que Curam, dessa vez no Instagram. Então a gente vai ter um tempo curto, enfim, quem tiver que chegar vai chegar. A Vivi já chegou. Boa noite, Vivi. Tô esperando a nossa convidada para lá de especial, que é a Gisele Totara. Peraí, cadê a Gi? Oi, Ira. Olá, olá. Vamos esperar a Gi, ela tá entrando. Boa noite, gente. Daqui a pouquinho a gente vai começar um bate-papo para lá de especial com a doutora Gisele, médica antroposófica, que faz um trabalho lindo com a antroposofia, com a medicina antroposófica, aliado à astrologia. Ela também é astróloga e ela tem aí um monte de coisa para falar pra gente. Aqui estou. Oi, Gi, boa noite, minha linda. Boa noite, Lu. Fiquei muito ansiosa, viu? Ficou ansiosa? Não fica ansiosa. A gente é nossa estreia em live, né? Mas não fica ansiosa. Sabe por que não precisa ficar ansiosa? A gente tá aqui para falar do coração, amiga. Quando a gente fala do coração, a gente fala do coração. Nossa, eu tô... Oi, Lu, hello. Bem-vinda, Jane. Ô, Gi, você tá com calor aí, é isso? Eu tô toda empacotada. Olha, eu não aguento ficar empacotada, Lu. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, gente. Olha quantas amigas tuas, Gi. Ai, que gostoso. O duro é que eu não reconheço às vezes pelo nome que aparece no Instagram, você acredita? Eu não... Mas a gente às vezes tem isso mesmo. Querida, primeiro eu queria te agradecer. Obrigada, Rê, por estar aqui. Eu queria te agradecer por ter aceito esse convite de vir falar aqui com a gente sobre o teu caminhar, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você faz. E assim, fica bem à vontade, porque a gente está aqui para ouvir você. E eu só vou... eu vou te apresentar. A Gi, gente, doutora Gisele Totaro, é uma amiga minha do coração. E eu sempre gosto de começar os encontros que curam, Gi. Isso é o elemento surpresa dos encontros que curam. Contando algo que me chamou a atenção no meu convidado. Tá. Então eu vou falar de você. Antes de te dar a palavra. A Gi, nós nos formamos, fizemos medicina antroposófica juntas. Né? E chegou um momento da nossa formação, lá no final, que a gente inventou fazer uma viagem lá para o Goetheano, que é a escola de antroposofia na Suíça. Foi. E nós somos, gente, em 11 mulheres. 11 mulheres, né, Gi? Nenhuma. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu queria perguntar para a Gi se os astros a ajudaram, é que ela tinha uma calma e ela tinha uma capacidade para lidar com o outro. E eu vou confessar que ela salvou a amizade de todas. Não, você acha isso? Foi. Eu tive essa percepção, assim, a tua calma, a tua habilidade emocional para lidar com o outro, para contornar situações adversas que surgiram. Então, assim, eu aproveito e te agradeço. Obrigada, Lu, que linda. Nossa, que surpresa você é. Me fazer essa surpresa, assim, olha. Você lembra do que eu tô te dizendo? Foi uma viagem assim, uma viagem e tanto. Foi especial, mas com muitos desafios, muitos desafios. Verdade. Gi, então é o seguinte, na verdade a pergunta que não quer calar é, será que os astros ajudam ela, gente? Porque ela é astróloga, entende como é que tá a Lua, como é que tá Marte, essa coisa toda. Eu fico pensando, vai ver, ela olha lá e fala, deixa eu ficar quieta hoje eu posso falar. Mas enfim, gente, a gente vai encerrar o nosso tema. Então, mais uma vez, bem-vinda aos Encontros. Obrigada por compartilhar com a gente seu saber, sua caminhada, seu esforço em unir aí a medicina antroposófica e a astrologia, que eu sou testemunha do quanto você buscava uma compreensão
maior para amarrar tudo isso. Eu lembro da nossa formação, das suas perguntas. Então, o espaço é teu. Fala pra gente um pouco do que você faz, fala pra gente o que está no teu coração. Obrigada. Tá bom, assim, eu acho que é interessante comentar que parece que ultimamente essa questão dos vídeos esse ano está sendo uma coisa presente, não em live, né? Live é a primeira vez. Mas é interessante que eu falo que eu comecei a gravar uns vídeos até de astrologia esse ano. Eu falei, eu vou encarar as câmeras e vou de coração aberto, né? Para falar um pouco, eu andei gravando vídeos de astrologia, né? E interessante que um vídeo que aí foi por conta de um curso online que eu também estou participando, além do meu curso pessoal que eu dou de astrologia, né, da Sirius, Centro de Esoterismo e Astrologia. Enfim, eu também falei um pouquinho vamos dizer assim, da minha pessoa, da minha trajetória. E é interessante a gente poder falar, né? Ai, até me emociona, eu sou canceriana e assim, volta e meia eu vou querer chorar, porque é assim que eu sou, eu me emociono fácil, né? Os cancerianos, aliás, os signos de água têm muito esse lado, ai, ficam nervosos e aí saem chorando, né? Saem chorando, E, na verdade, acho que isso já vem da minha infância, essa coisa muito emotiva, né? Mas, enfim, a minha trajetória, assim, se eu for falar, assim, um divisor de águas foi o momento que eu fui definir minha profissão, né? Então, ou eu ia ser atriz ou eu ia ser médica. Duas coisas que parecem totalmente antagônicas, né? E quando quando eu fui prestar vestibular, minha mãe foi, assim, um marco super importante. Ela falava, filha, você pode fazer teatro depois, né? Eu acho que medicina fica difícil você fazer depois, né? E eu poderia até ter feito medicina depois, mas eu acabei encarando prestar vestibular para medicina e foi, assim, uma vitória quando eu entrei, né? Eu lembro da festa, eu lembro dos momentos, assim, de estar com a camiseta pintada Média ABC, é uma faculdade que eu fiz, que eu me orgulho muito, né? Eu sou da 15ª turma, né, da Média ABC. E foi, vamos dizer assim, um caminho muito gostoso, assim, eu curti muito a faculdade, não foi algo, foi sofrido, não. Fazer medicina já foi algo muito gostoso, ao meu ver, né? Olha, legal. Foi. Claro que, assim, tem algumas partes mais tensas, não tem como dizer que não, mas, assim, eu lembro que eu me formei e aí, assim, eu passei pela dermatologia e foi uma área que eu me encantei, eu não esperava que eu fosse me encantar pela dermatologia. Então, meu caminho inicial foi prestar residência para dermatologia, né? E eu acabei entrando na própria faculdade, na Medicina ABC, e lá eu continuei. E, em paralelo, eu fazia a especialização durante a parte da manhã e até umas 4 da tarde, assim, 4h30. E o que eu fazia depois? Eu acabava a especialização e ia para o curso de teatro. Então, eu acabei a medicina e fui fazer teatro. Que legal. Eu sei que, na verdade, o tema inicial não era esse, né? Mas, enfim. Mas enfim, de toda forma, é a arte, né? Aí você linkou aí. Talvez por isso você tenha encontrado até a astrologia, né? Me conta um pouco disso, mas a arte de curar, né? A arte de atuar, de curar, Isso, porque os caminhos na antroposofia, a gente não fica só na medicação, né? A gente tem um encontro com o paciente, a gente tem uma troca com o paciente. E eu sinto que se eu não tivesse seguido um caminho anterior que me abrisse para o mundo, talvez eu não tivesse realmente essa percepção do ser humano de outra forma. E o teatro abre muito para a gente ir de encontro a quem a gente é, como a gente se relaciona com as pessoas. Então, assim, o teatro foi para mim marcante. Eu fiz 3 anos e meio de teatro escola Macunaíma,
do qual eu tenho contato com pessoas, assim, até hoje, que eu tenho um carinho imenso por essas pessoas, né? Algumas, né, um em especial não está mais aqui, era um ator e um diretor maravilhoso, né? Fazer uma homenagem pisciano, né? Aliás, eu me ligo nas pessoas assim, né? Pelos signos. Eu tenho muito essa referência das pessoas, né? Que não é a questão, o signo solar, ele é um pontinho só, né? Do todo da pessoa, mas é uma referência muito importante, né? Porque ela diz muito da motivação da pessoa, né? E, enfim, mas só continuando... Mas, Gi, muito rico isso que você trouxe, que o teatro te possibilitou se abrir para o outro, né? É muito interessante isso que você está trazendo. Eu nunca tinha pensado na atuação médica sobre essa ótica. Mas, de fato, o quanto é relevante estarmos abertos para o outro, para estar caminhando junto com esse outro na direção da manutenção, né, da saúde, né, no seu processo de restabelecimento. Nossa, nunca... Interessante isso, assim. Eu gostei desse teu gancho aí. E eu acho, inclusive, assim, é um jeito de eu entender as pessoas, inclusive no caminho de busca profissional de alguns pacientes que têm, muitas vezes, uma angústia em algum momento, né? E a gente sabe, pela antroposofia, que tem a crise dos talentos, né? Ela é muito comum, né? E ela acontece muito fortemente no período ali que vem um pouquinho depois do retorno de Saturno, que é aos 28, 29 anos e meio, e eu posso explicar brevemente o que significa o retorno de Saturno. O retorno de Saturno, né, é justamente assim, o Saturno é o planeta, é o castrador, é o pai, é o sisudo, é o que diz você não pode, você tem que ter muita responsabilidade, é aquele que limita, né? E mitologicamente ele castrava mesmo, ele comia seus filhos, né? Mitologicamente é pesado, mas ele fazia isso para que não acontecesse com ele o que aconteceu com o pai dele, Urano, que era, vamos dizer assim, uma figura mitológica que enterrava os seus filhos na Terra, na Gaia, né? Então Saturno, ele fazia isso mitologicamente para que os filhos não fizessem isso com ele. Então, é a representação, né, do Saturno, justamente daquele que dá as regras, as normas, aquele que cerceia, que disciplina. E ele quando a gente nasce, ele está num determinado signo, numa determinada constelação zodiacal, num determinado grau e minuto. E ele é lento, então ele leva 28 anos e meio a 29 anos para voltar naquele mesmo grau e minuto naquela constelação zodiacal em que ele estava no momento que a pessoa nasceu. Então, né, esse retorno de Saturno é um momento que nós somos questionados sobre realmente se nós estamos na trajetória que achamos que é aquela trajetória mesmo, que aquela trajetória faz sentido, se ela está correta, né? E é forte, a gente atende pessoas que têm essa crise, né? Essa crise dos talentos. Então, como é importante a gente dizer para as pessoas, você não é só isso, você tem muitas possibilidades, né? E às vezes eu falei, olhe para mim, quantas coisas eu já fiz, né? E uma trajetória que você trilhou, né? Uma trajetória que você trilhou. Aí você pode dizer para essa pessoa, né? Até daquilo que você é, né? Isso é o mais rico. Da minha experiência. E quando eu pergunto profissão para os pacientes, hoje quase ninguém sabe dizer uma profissão. É interessante isso, eu tenho percebido muito fortemente isso. As pessoas já está perguntando, Gi, existe um segundo retorno após 28 anos? Existe. A gente soma mais 28 anos e meio, tá? Que vai acontecer por volta de 56 e meio, 57 anos, que é o segundo retorno de Saturno, né? E é mais uma crise de talentos ou não? Olha, é uma crise, só que aí é uma crise, na verdade, assim, será que eu estou caminhando nesse momento da minha vida
com a sabedoria, porque o Saturno é o velho sábio, é um arquétipo de uma pessoa de idade, sisuda, até meio caquética, bem magrinho, né? Então é aquela imagem do velho, do antigo, do que te leva ao longo do tempo a ser sábio. Então, será que nesse segundo retorno de Saturno, a pessoa realmente está caminhando com essa sabedoria, com essa senioridade? Então, existe todo um questionamento, né, eu colocaria assim, aquele momento, será que eu estou realmente agora tirando um pouco o pé do lado acelerado que eu estava e realmente me espiritualizando, como a gente vê na antroposofia, como é importante esse caminho da espiritualidade, né? Nesse segundo retorno do Saturno, né? Então, foi bem importante essa pergunta, porque realmente são dois retornos. A gente está ainda novo, ainda a gente está assim com toda a garra, toda a vontade de ir para o mundo, mas já começa um questionamento se a gente está na carreira que deveria estar, né? E no segundo retorno, aí realmente vem aquela situação muito mais de será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Também tem um pouco um questionamento em relação ao caminho ter sido traçado de acordo com o que seria de encontro com o seu ser, com a sua missão de vida, né? Então, enfim, sabe, mas aí é um momento, mas eu estou muito curiosa para saber como é que você, que mistério é esse, ou que mágica você fez para conseguir trabalhar dois elementos juntos. O que você olha ali diante daquele paciente? Porque você considera os aspectos da antroposofia. Eu queria que você falasse um pouco, talvez, o que você considera de uma forma breve, né? Trazendo a imagem da medicina antroposófica, o que é importante você capturar ali, você está atenta naquela relação com o paciente. E aí, por onde você começa? Pela astrologia ou pela antroposofia? Quando chega uma pessoa diante de você, né? O olhar vai ter o e qual você busca como complemento, e se isso conversa mesmo. Fala um pouco para a gente disso. Eu começo primeiro pela antroposofia, porque assim, no atendimento médico, vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa muito que segue assim, eu vou seguir uma consulta com toda uma lógica, uma ordenação. Não, eu não sou uma pessoa que consegue tanto ter esse caminho, essa ordenação. Eu geralmente assim, eu tenho uma tendência a deixar a pessoa trazer o que está angustiando a pessoa, qual é a queixa, e depois eu quero saber um pouquinho da história de vida, do biográfico, das relações humanas ao longo das idades, né, dos setênios. A gente fala na antroposofia dos 7 em 7 anos, que são importantes, né, ao longo da trajetória da vida da pessoa, que a gente sabe que tem significado em termos das formações dos corpos, né? E aí, conforme a gente vai vendo esse biográfico, eu vou percebendo e vou unindo com os sintomas, aí eu vou vendo as queixas que a pessoa tem, né? E vou juntando esse biográfico com essas queixas. E nem sempre eu vou abrir o mapa astrológico na consulta, mas eu tenho uma tendência a abrir bastante, porque eu adoro. Então, mas você abre na hora ou você abre depois? Conta pra gente. Eu abro muitas vezes na hora mesmo. Na hora, tá? Eu pergunto, que às vezes a pessoa não tem horário de nascimento, mas vamos supor, é que também cada paciente é uma história. Tem paciente que eu já fiz mapa astrológico da pessoa, então assim, eu tenho mapa, assim, eu diria que até criado quase que uma rotina de ter um mapa astrológico da pessoa já dentro do prontuário. Eu tenho feito isso com muita frequência, tá? Ou às vezes a pessoa, Gisele, e aí? Né? Como é que é a minha história? Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha, você tem teu horário de nascimento? Então, não é para todo paciente, mas algumas vezes, à medida que vai caminhando o andamento das consultas, eu acabo
introduzindo a possibilidade de olhar o mapa, porque me ajuda em termos de saúde, né? Tem a tal da Casa da Saúde, né? Tem, mas não é só essa casa que me ajuda, tá? Existe uma casa da saúde, uma casa da convalescência, que são casas opostas, né? Fazem 180 graus, mas existem aspectos que marcam questões psicológicas, então é não só na saúde física, mas na saúde emocional, né? Nós podemos dizer isso, né? Então, por exemplo, uma situação que eu vejo, que marca muitas vezes situações de depressão, de ansiedade, de pânico. São situações que eu olho, eu falo, ai meu Deus, tá aqui, né? Ou medos, assim, aqueles medos que aparecem de uma forma assim, que a pessoa fala, olha, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas me veio uma situação de paura, por exemplo. Às vezes, durante uma gestação, a pessoa não tinha um medo, e engravidou e surgiu uma paura, um medo. E a gente vai ver aspectos em relação à lua, que tem toda uma força dos sentimentos, uma força da mãe no mapa dessa pessoa. Como que tá essa lua? Se essa lua faz algum aspecto tenso com Plutão, com Marte, que vai trazer um medo que possa estar vindo até de vidas passadas ou de processos intrauterinos que ela traz, né? Ou que a mãe dessa pessoa traz, né? Então, tudo vamos dizer, um conjunto de fatores. E agora que, assim, eu sou taróloga também, né? E agora que eu estou fazendo, né? Acabando uma formação de tarô e constelação familiar, é interessante que a gente vê também muito fortemente vamos dizer assim, essas marcas nos mapas, né? É muito interessante como dá para... minha aqui, Gi, eu fiquei medrosa depois das gestações. Depois. Olha só, não foi durante, mas depois. Mexe, a gestação é um processo muito lunar, é um processo que assim, a lua, ela traz os líquidos corporais muito fortemente, e a mulher grávida, ela fica toda lunar, toda cheinha, né? Toda rica em líquidos para nutrir a criança. E esse processo pode ter mexido com ela, né? Nessas questões lunares muito fortes, né? Tá? Então, é muito lindo quando a gente consegue entender não simplesmente a doença. Olha, você... enfim, tem as questões, vamos dizer, que você traz de herança de família, que são questões karmáticas. A gente fala muito disso na antroposofia, né? Então, os karmas das próprias doenças, né? E a gente, até se for olhar nos mapas astrológicos, até estrelas fixas que trazem questões karmáticas também ali, olhando as estrelas fixas. Então, tem muito conhecimento, eu digo, que a gente pode agregar no olhar o paciente, né? Então, é profundo, é rico, e tem horas que a gente também precisa tomar cuidado e falar assim, tá, peraí, calma, deixa eu focar para também não me perder e tentar conduzir para o momento que a pessoa quer, para aquela necessidade naquele momento, né? Eu acho que aqui tem uma pergunta difícil, e eu vou até talvez também ajudar nessa resposta aí. A Verinha está perguntando, vê se pode. Olha que pergunta difícil. Como se livrar desses karmas? Eu acho que como ponto de partida a gente já pode falar que tem que ser transformando, né? A gente tem que ter sempre em mente, né, que aquilo que... eu sou uma pessoa, eu trabalho com pesquisa kármica, né, também, né, além da aprendizagem com o adulto, a gente trabalha com pesquisa kármica, é um elemento que a gente pesquisa bastante, mas partindo do princípio de que o karma não é esse aspecto, esse senhor, como é que eu posso dizer, né, que vem castigar, né? O karma é justamente aquele acordo que você fez com você mesmo, né? Então, seguramente tem, né? Se vem às vezes algo que foi um acordo do teu eu para o teu próprio eu, né? Que você precisa passar por aquilo,
a gente tem que sempre confiar que existem as forças necessárias para a transformação. E eu acho que os profissionais, né, profissionais com magia aí, que têm esse olhar ampliado, são capazes de auxiliar na compreensão da doença, né, Gi? Porque eu até queria te fazer uma pergunta e queria que você falasse um pouco disso, do auxiliar o paciente na compreensão da doença, mas eu queria, assim, se você já percebeu na tua observação, né, fenomenológica da doença com a visão da antroposofia, porque é uma observação que a gente observa o fenômeno, né, o que está acontecendo aqui, Sim. Né? Como você disse, que fase de vida esse ser humano tá, e até a relação dos corpos. Acho que um dia a gente pode fazer uma live com mais médicas antroposóficas, a gente explicando aí, né, esses 4 corpos. Sim. Aqui não dá para a gente falar disso, mas isso é considerado. Mas e aí, eu queria entender, você, ao observar, você muitas vezes já viu, né, a doença já se expressando e você confirma, ela tá presente naquele mapa? Tá, entendo. Ou existem situações que também não, né? Porque eu não sei, todas as doenças são kármicas, não sei. Não, nem todas, mesmo nem todas. Tem situações que, assim, na verdade, assim, o karma a gente pode ver, assim, se for olhar pelo mapa astrológico, por alguns aspectos, vamos dizer, mais a gente chama de nodos lunares, tá? O nodo lunar é uma intersecção entre a órbita do Sol e da Lua. E nessa intersecção, tá, a gente tem o direcionamento norte dessa intersecção e o direcionamento sul dessa intersecção. Então, na astrologia, a gente considera o nodo sul um nodo tenso para a área da saúde. Então, se a gente, por exemplo, vê no mapa um planeta em cima de um nodo sul ou fazendo um mau aspecto a esse nodo sul, a gente sabe que ali tem uma questão kármica que a pessoa trouxe de saúde forte, importante, né? Tá, então tem... E você confirma isso na sua prática? Você percebe, de fato... Sim, Lu, porque aí quando a gente começa a olhar muito aspectos de saúde nos mapas, a gente começa a perceber assim, por que tem pessoas que falam, parece que minha saúde, depois de uma determinada idade, começou a bagunçar, vamos dizer assim, a ficar difícil. E alguns mapas onde tem aspectos a pessoa já muito jovem, com aspectos muito difíceis de saúde, né? E eu, particularmente, na minha experiência, assim, eu vejo aspectos que a gente chama angulares, né, na astrologia, muito importantes em temas de saúde. Porque a gente tem na astrologia o que a gente chama de ângulo, que é o meio do céu, o fundo do céu, o ascendente, que é o horizonte, o descendente, que tem muito a ver com vidas passadas. E quando tem planetas nesses pontos do mapa, tá em mau aspecto, normalmente a saúde da pessoa ela é bem mais, vamos falar, frágil, né? Ela é bem mais frágil. E aí, como é que funciona? Você, diante de uma situação como essa, e com uma medicina antroposófica na mão, né? Como é que você auxilia? Porque a gente tem recursos, a gente sabe, a gente tem medicamentos muito bons, a gente tem terapias boas. Como é que você auxilia, né? Diante dessa... né, esse destino que chega à tua mão, porque, né, como é que você auxilia ajudando mesmo na compreensão desse destino, né, dessa individualidade? Olha, Lu, assim, claro que depende muito do momento da saúde dessa pessoa, o quanto essa saúde já está, vamos dizer assim, vamos supor que eu atendi a pessoa com uma situação de saúde que já tinham várias várias complicações de saúde. Então, assim, a ideia sempre é procurar trazer o melhor que a pessoa possa ter nessa condição de saúde, procurando, claro, fazer com que esse eu, né, a gente fala do nosso lado espiritual, que esse eu acorde para situações e perceba que aquela doença veio para que a pessoa olhe para si e entenda o porquê, o que ela tem que mudar, né? O porquê que aquela doença aconteceu, né? O mapa não te traz nenhuma orientação nessa direção. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, Gi, mas antes eu queria amarrar isso. O mapa te dá, assim,
talvez a questão está aqui, é esse elemento que tem que ser trabalhado. Ele te dá. Tem bastante, por exemplo. A doença. Eu hoje mesmo fiz um mapa astrológico de manhã, né, de uma pessoa que ela não é minha paciente, vamos dizer, na parte médica, né, ela veio para mapa, e assim, é interessante que ali tinha um aspecto que eu falei para ela, você tem que trabalhar esta questão, porque ela é uma pessoa nova e já tem uma doença importante. Eu falei, você tem que cuidar disso, porque isso é um jeito de você sair desse lugar, dessa fragilidade de doença. Então, na verdade, você também, quando não é teu paciente, né, você também fazendo a pessoa acordar para aquelas questões emocionais que estão ali, ou a forma da pessoa reagir ao mundo, né? Então, se você não sabe, por exemplo, não saber dizer não, aceitar, ufa, chega um momento, né, que, por exemplo, hoje... a coluna, né, fala. Tá, tem uma pergunta aqui. Tem doenças que são relacionadas com a não aceitação do karma? Eu achei interessante. Tá. Olha, boa pergunta. Agora eu tenho que parar para pensar também para responder. Nossa, doenças que assim, tem doenças que são relacionadas com a não aceitação do karma. Olha, eu acho que a pessoa está num lugar que ela nem reconhece, né? Porque... Então, porque o não aceitação do karma, primeiro assim. Então, se ela não aceitou, ela já identificou que existe aquele karma. Né? Vamos supor que então ela já identificou aquele karma, né? Sim, eu diria. Aí ela não aceita a transformação daquilo, né? Isso, com certeza. Aí a doença ela adoece. A doença prevalece, né? Sim. A gente tem uma obra de Rudolf Steiner, que é aquela Manifestações do Karma, que tem um capítulo que fala só sobre saúde e doença, que é muito rico. E uma das coisas que me marcou muito, Gi, nessa palestra dele, é quando ele fala em relação à questão da morte. Né? Você está diante da doença e o fato de você curar ou não curar essa doença. E aí ele fala que o esforço do ser humano na compreensão do seu destino, na compreensão daquela doença, é o esforço na cura, né? Para o restabelecimento daquilo. Quando ele faz esse esforço e ele alcança a cura, ele recebe isso nessa vida, nessa história. Né? Ele tem esse presente. Mas quando ele faz esse esforço, um esforço verdadeiro, e ainda assim não alcança a cura e vem a falecer daquela patologia, é como se ele derramasse no cosmos essa capacidade. Ele deixa como força para outras pessoas que estão passando por aquela doença. E aquilo acaba também retornando para ele numa vida posterior. Eu acho isso tão bonito e eu acho que traz pra gente o quanto de fato é importante buscarmos o restabelecimento, né? O quanto de fato é importante buscarmos o restabelecimento de uma forma nem tão egoísta, né? Mas de uma forma altruísta, né? De uma forma de que, né, a cura, se não vier para mim, vai vir, né? Vai de toda forma chegar às pessoas, né? A cultura, né? A essa situação. Mas eu acho, e aí, nós já passou meia hora, a gente tem mais uns 15 minutos, então aí, me fala algo mais, talvez, não sei, mais perguntas, meninas? Eu não sei se talvez estão aqui, mas eu não entendi. E algo mais que você queira trazer, de repente uma história interessante, claro, sem citar nomes, mas algo que você possa trocar, algo que tenha chamado a tua atenção na tua prática. Olha, sabe? eu não desculpa, virou aqui. É engraçado, eu não sou aquela pessoa que tem facilidade para trazer histórias, assim, não sou tanto assim. Eu sou muito de lembrar das histórias muito que estão acontecendo no momento, porque você sabe que a gente tem os temperamentos, né, Lu? Eu sou bem sanguínea, então você também, né? Você falou, agora quer falar um pouco do temperamento do pessoal, não sei, mas enfim. Porque assim,
os temperamentos é uma coisa que a gente observa muito, né, na medicina antroposófica e até na forma da gente tratar as pessoas, né, como conduzir, né, que aquele temperamento, claro que a natureza da pessoa... Ai, caramba, desculpa, gente. Porca. Fala. Temperamento. O meu é colérico, vocês já perceberam. Putz, isso aqui. Fala, Gi, dos temperamentos para nós. Então, a gente associa os temperamentos, né? Por exemplo, alguém pediu o telefone, Lu, depois... Hoje o telefone aí para marcar consulta com você. Eu ponho aqui... Eu não sei, gente, como é que faz? Quem pode auxiliar? Como é que a Gi põe o telefone? Acho que eu já tô... Talvez, gente, vamos fazer o seguinte, me escrevam no privado, né? E aí eu coloco você em contato com a Gi. Já pus aqui, ó. Fone. Você pôs? Já. Eu não sei, Gi, sabe o que acontece? Eu tô com o celular aqui no alto, se eu for digitar, não vai dar muito certo. Eu já Pronto, já postei o meu telefone aqui. Pronto. Mas Gi, já colocou aí, gente, o telefone da Gi. Para quem quiser passar com essa preciosa pessoa, eu já passei. Você já passou. E foi muito doido. Ela começou a falar umas coisas para mim. Eu fiquei, que é essa bruxa? Tá falando o quê? Ela sabia umas coisas. Eu falei, ai meu Deus, ainda bem que era amiga. Mas, gente, é engraçado isso, porque impressionante. O mapa ele traz a pessoa. Tem uma pergunta, Gi. A medicina antroposófica utiliza arquétipos assim como uma linha de psicologia. Sim, na verdade, quando a gente atende, uma das possibilidades é ver assim qual é o arquétipo mais forte dessa pessoa, né? E isso também a gente pode encaixar os temperamentos e os arquétipos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em arquétipos, a gente vai falar essa pessoa é mais lunar, que é aquela pessoa mais mãezona, que quer cuidar de todo mundo, quer dar carinho, quer dar proteção, por exemplo. Ou ela vai ser uma pessoa venusiana, que eu lembrei muito de uma amiga nossa que a gente fala que ela é uma típica venusiana. Então, assim, na viagem ela trazia um kit de cuidados de beleza, pessoais, todos muito... né, assim, muitas coisas e tudo com muito cuidado. Então, aquela pessoa que tem um cuidado com a harmonia, com o bem-estar muito forte, né? Então são pessoas venusianas. Ou a pessoa pode ser mais marciana, que é aquela pessoa mais assim, com direcionamento, fazedora, brava, né? Mais impulsiva. Ou a pessoa pode ser mais saturnina, que é mais séria, mais contida, mais sisuda, responsável, né? Meio ali chicote, né? Ou mais jupiteriana, que vai ser uma pessoa assim, que tem uma sabedoria, mas que tem também um lado, né? Pensando na grandeza de Júpiter, da benevolência, do olhar as coisas de uma forma grandiosa, né? Isso estou falando algumas coisas bem assim mais rapidamente, mas enfim, né? Que seria a tiazona, o Júpiter seria o sábio, mas o tiozão, que tem o lado bonachão, que gosta de ajudar, né? Enfim, e temos assim outros perfis, né? O mercurial, eu me sinto muito mercurial, né, Lu? Você também, que essa coisa da gente assim, que fala uma coisa, já junta na outra, já muda de assunto, então a gente emenda as coisas e faz conexões o tempo todo, né? Então a gente tem essa característica bem mercurial, por exemplo, né? Ô, Gi, estão falando que o teu telefone não apareceu? Gente, me escreve, por favor, no privado do Instagram, que eu passo o telefone da Gi. Porque acho que aqui, o que acontece? Ela digitou, mas já subiu. Pra gente não perder tempo, que a gente é verdade. Bem restrito aqui. Tá. Ô, Gi, mas sabe o que me veio agora te ouvindo como uma questão? Você, no momento que você está diante dali do teu paciente, nessa abordagem que você usa a medicina antroposófica e a astrologia, você olha, então, os temperamentos, você olha esses arquétipos, né? Sim. Eu lembro da gente ter estudado esses arquétipos lá na medicina antroposófica. Sim. Mas
E isso tem alguma relação com o mapa ou não? Por exemplo, o fato da pessoa ser mais lunar. E o que isso tem a ver com o diagnóstico? Tem a ver total com o mapa. Tem a ver total com o mapa. Por exemplo, o signo solar. Vou dar um exemplo eu. Eu sou canceriana com lua em leão e ascendente em touro. Então, assim, eu vou ter um lado... Quando você me falou da viagem, eu falei, gente, a Lu tá me vendo pelo meu lado, um câncer touro. Ou seja, são naturezas mais, assim, de um lado ligado ao cuidar, ao proteger do câncer, ao lado taurino de querer ter um lado cordial, que busca harmonia, que não queira tanto confusões, né? E que queira resolver de uma forma prática os processos sem que as coisas fiquem tão tumultuadas, né? E ao mesmo né? E a lua em leão já traz um lado mais yang, mais do fogo, né? Desse lado meu de gostar, por exemplo, da aula. Oi? Você olha o solar, o ascendente e a lua. E aí... Não só, esses são os mais importantes, mas eu olho outros aspectos também. Eu estou um pouco só preocupada com o nosso tempo, porque daqui a pouco o Instagram engole a gente. A gente não consegue nem dar tchau pro pessoal aí. Mas assim, fala um pouco pra gente disso, em relação, por exemplo, esses aspectos, esses arquétipos, que eu achei bem legal a pergunta. Como é que você... qual é a relação disso com o diagnóstico? Como é que você olha e fala, bom, essa pessoa está com tal coisa, tal sintoma, né? Ou tal doença. Por exemplo, esse arquétipo está aí facilitando ou dificultando? Total. Eu vejo muito isso. Muito. Então, por exemplo, vai uma pessoa que é marciana demais, que é muito colérica, que faz as coisas com muita irritabilidade. Né? A irritabilidade, o que ela pode fazer? Ela pode trazer, por exemplo, uma hipertensão, porque você fica o tempo todo lá com raiva. Então, a raiva vai trazer o quê? Um excesso de tensão, tá? Pode trazer enxaqueca, por exemplo. Por quê? Porque você tem um lado de um corpo astral que queima o corpo etérico, que queima teu corpo vital. Então, você tem um desequilíbrio dos corpos pelas forças planetárias aqui, que tem uma intensidade maior naquele ser, né? Então... E eu acho que uma coisa também que a gente não pode esquecer, né, Gi, que um aspecto importante da medicina antroposófica é essa ideia de nós termos em nós esse macrocosmo, né? Somos o microcosmos porque, de fato, temos, né, os aspectos desses planetas nos nossos órgãos, né, principais. Sim, eles regem órgãos dentro do nosso corpo, então é muito forte. Então Júpiter está regendo o fígado, por exemplo, está regendo a hipófise. Vênus está regendo a tireoide, está regendo nossas veias, está relacionado aos rins. Então, se você tem aspectos tensos de Vênus, você sabe que a tendência é você ter problemas de tireoide, cálculos renais, infecções urinárias de repetição. Então, são aspectos muito fortes e importantes. E por isso que eu amo antroposofia e astrologia, entende? É lindo. Queria ter mais uma hora para falar com você, mas eu não estou querendo que o Instagram derrube a gente sem a gente se despedir, sem eu te agradecer. Eu que agradeço muito. A gente tá com ideia de fazer aí encontros mais para frente, aprofundando cada uma no seu tema. Então eu acho que aguardem, né? Né? A gente tem a Gi, que faz esse trabalho lindo. Esse trabalho lindo que você faz. Encontros que curam, né? Tá aqui com a gente. Gi, obrigada. Vamos falar o verso do Steiner, que eu acho que é bem legal a gente... Que eu acho que hoje eu sempre gosto de buscar um verso que tem a ver com o meu convidado. Eu encontrei hoje esse, né, que é um verso de Rudolf Steiner, que eu acho que é isso, né? O que a gente está fazendo é encontrar uma forma, né, de fazer com que nós agora possamos nos comunicar com o cosmos. E o verso é assim, depois eu posso te dar a palavra e o Instagram pode comer a gente. Então...
Os astros outrora falavam aos homens. Seu emudecer é destino cósmico. Ao perceber esse emudecer, o homem terrestre pode sofrer. Mas no mudo silêncio amadurece o que os homens falam aos astros. E a percepção desse falar pode tornar-se a força do homem espírito. É um verso de Rudolf Steiner. Gi, é um pouco isso? A gente está tentando encontrar um jeito novo de falar com o cosmo? Acho que sim, eu adoro isso. Eu falo que bom a gente resgatar, né, essa força que os homens lá em 5.000 anos antes de Cristo faziam, olhando para as estrelas, olhando para o céu e entendendo o ser humano pela visão antroposófica que Steiner tão fortemente, né, colocou tantos ensinamentos para a gente, para que a gente pudesse usar as plantas aliado a essas forças planetárias e poder cuidar das pessoas desse jeito. Enfim, só me emociono aqui. Um jeito integrado, né? Sim. Porque eu acho que uma medicina integrativa, Gi, ela só é integrativa se ela integra o todo, né? A gente tem aquela ideia de que medicina integrativa é aquela diversas práticas. E, ao meu ver, medicina integrativa é aquela que integra tudo, integra esse corpo na sua integridade, integra esse ser com a sua dimensão enorme, que é integra esse cosmo, integra o outro ser humano e integra a Terra, integra tudo. Eu acho que é lindo o trabalho que vocês fazem. Eu só tenho a agradecer. Você faz, né, Lu? Essa libriana maravilhosa que temos aqui. Gi, imagina, você é uma querida. Olha, eu tô assim, para mim valeu. Não sei pro pessoal que assistiu, mas para mim valeu. Eu só acho que foi pouco. Eu queria mais tempo com você. Nem falo, também eu queria. Passou correndo, nossa. O Felipe entrou agora. Gente, quem entrou agora perdeu, viu? Perdeu uma live linda com a dica. Mas vai estar no YouTube, né, Lu? Você vai depois a gente vai ficar aqui no Instagram. Aí eu vou subir no YouTube, aí eu passo para você, Gi. Tá bom. E é isso. Passa um repeteco com a Gi, a Ju tá falando. Ai, obrigada, gente. Sim. E eu acho que tem muita coisa. Obrigada pela presença das pessoas. Muito obrigada. Gi, você é uma linda e continua fazendo esse trabalho lindo teu, ajudando as pessoas a transformarem aí suas dores, a compreenderem, né? Compreenderem para poder significar, para poder transformar, para a gente poder fazer algo no mundo, né? Porque isso que na verdade que é essa nossa missão, né, Lu? Eu acho que na antroposofia é isso, é o cuidar e encaminhar as pessoas para que elas continuem evoluindo espiritualmente e buscando seu caminho de felicidade aqui na Terra, né? Isso. Eu acho que você aí falando, daqui a pouco o Instagram vai comer a gente, vai fazer assim com a gente. Então vamos dar tchau para todo mundo, mas quem quiser, Gi, quiser trazer mais alguma coisa, agora eu já estou relaxada, a gente já se despediu, já agradeceu. Podemos aproveitar mais um pouco tempo, né? Se vocês acharem que... Olha, se tiver alguma dúvida que alguém queira colocar, né? Pergunta, também fiquem à vontade. Tá. Se quem tem alguma pergunta. Cris, muito obrigada, querida. A Cris é astróloga também. Eu tenho, é um barato que a gente tem paciente astrólogo também, é gostoso, né? E gente que é antroposófica e que gosta de ter sempre uma visão mais plena, né? Sabe o que vem? E os medicamentos? Você alia também, né? A terapêutica com com o que você percebe pelo mapa. Com certeza. Muitas vezes eu quero medicar complementando com o que eu vejo no mapa. Então, aspectos tensos ali, até de questões anímicas, eu busco medicar com as plantas, com os metais, que isso eu acho que a gente tem na antroposofia que é fantástico. Então, poder unir isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Gente, os medicamentos da antroposofia são muito ricos e preciosos. A gente usa os metais e os metais justamente têm uma relação com os planetas. Sim, totalmente. Então é um auxílio para tratar aquele órgão que está sofrendo, né? Justamente por uma relação não correta, né, com esse planeta, né? Porque ali a gente vê isso, né?
Sim, e a busca, por exemplo, de paciente que gosta de astrologia, busca justamente eu olhar o mapa para poder medicar, que é muito legal, muito gostoso. Aí os temperamentos podem ser ressignificados? Podem sim. Sim, até porque a gente nem sempre fica ao longo da vida com o mesmo temperamento, né? A gente tende a modificar e muitas vezes integrar mais de um temperamento, que o ideal é equilibrar os 4 temperamentos, não ser só colérico, não ser só sanguíneo, ou só fleumático, ou só melancólico. Procura equilibrar isso com os 4 elementos da natureza. Trazer novos temperos, né? Porque a gente acaba tendo um tempero mais forte, né? O temperamento é um pouco esse temperar, né? O que tempera. Mas acho que é legal a gente se esforçar para transformar, para trazer outros temperos, né? Para nosso jeito de estar no mundo, né, Gi? Olá, a doutora Ângela. Dá para fazer uma relação dos 12 sentidos com os 12 planetas? Oxe, Maria, 12 planetas? O zodíaco, 12 Ela quer dizer, não, ela quis dizer os 12 signos. Ela quis dizer os 12 signos. Olha, dá para fazer. Na verdade, eu acho que eu nunca parei para fazer, olha, boa ideia, a relação das 12 constelações zodiacais com os 12 sentidos, mas dá para fazer sim, tá? Vamos fazer esse trabalho juntas. Gostei dessa ideia. É isso. Tem só para trazer para as pessoas, né? Hoje, só para trazer para as pessoas aí um pouco que é os 12 sentidos, né? Claro. Visão ampliada, né? Isso, as 12 constelações, isso mesmo. Hoje, traz um pouco para as pessoas o que é os 12 sentidos, só para não ficar... A antroposofia traz esse elemento pra gente. Isso, né? Exato. Porque, na verdade, as pessoas vão falar, mas como 12, né? Não são 5 sentidos, mas existem... Os 12 sentidos, existem os sentidos mais sutis, que tem a ver com os éteres. Então, a gente não tem só o paladar, o olfato, a audição, o tato, e eu acho que esqueci de falar dos 5, mas enfim. Bom, enfim. Então, mas de todo jeito a gente também tem os sentidos sutis, né? E nesses sentidos sutis a gente poderia fazer uma conexão com as 12 constelações, pensando que assim... existe um caminhar nessas 12 constelações que tem relação, por exemplo, tá, com os 12 apóstolos, né? E se a gente for pensar cada um dos 12 apóstolos, né, da Santa Ceia, os 12 apóstolos que acompanharam Cristo, cada um tinha uma particularidade, e eu diria até um temperamento. Na verdade, eu junto muito mais assim um jeito de ser, né, do que propriamente os 12 sentidos, com como as pessoas se expressam. Então, tem pessoas que têm muito mais elementos em um determinado signo, e isso vai dar uma característica muito mais para um lado, vamos dizer, para um jeitão de ser do que de outro jeito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos planetas em Capricórnio, então vai ser uma pessoa que vai ser muito fazedora, vai ser muito responsável, e também vai cobrar que os outros façam por eles mesmos como ela faz, né? Ela vai querer que as pessoas também tenham esse senso de responsabilidade, né? Em relação ao coletivo. E se tiverem, por exemplo, muitos planetas em Libra, né? Vão ser pessoas que vão buscar uma equidade, um senso de justiça muito grande. Então, tem muito mais numa forma de ser em relação a essas 12 constelações zodiacais, dependendo também de que planeta que está em cada uma dessas 12 constelações, que aspectos esses planetas fazem entre eles. Enfim, gente, muita coisa. Hoje tem uma pergunta aqui, que eu, como farmacêutica antroposófica, fiquei pensando e falei, não sei, tem de uma forma... Pergunta assim, além dos metais, a antroposofia também tem relação com os cristais? Eu acho que assim, a gente até tem uma relação com os minerais, né? No preparo de alguns medicamentos. Isso. O que predomina, né? A gente não é o que predomina, né? Não.
E que eu acho que quando a pessoa pergunta cristais, ela está pensando nos cristais que são usados para cura, né? Então, por exemplo, um cristal de quartzo, acho que é isso, né? É nesse sentido, né? Eu acho que não. Sentido... não, pelo menos nunca fui apresentada, né? Também não. Também não. Mas aqui não, né? A antroposofia tem os fundamentos principais dela são a trimembração, que é olhar esse ser humano de forma trimembrada e olhar tudo que está no mundo de forma trimembrada, né? A quadrimembração. Isso. Né? A septamembração pelos septamembração, planetas. Entre os 7 processos vitais. E os 12, né? Os 12 o aspecto do 12, que é entre os 12 sentidos, as forças zodiacais. E tem um trabalho muito legal que a gente faz no final do ano, né? Que isso é uma coisa que vem da antroposofia que eu acho muito preciosa, sabe, Gi? Que é você trabalhar nas noites santas. Sim! As 12 noites santas, sim! As virtudes. Você se esforça em cada dia, né? Cada dia do dia. Maravilhoso. 5 ao dia 6, né? Em dezembro ao 6 de Reis. Se esforça para desenvolver aquela virtude. E aí diz a lenda que quando a gente se esforça, é como se a gente ganhasse um presente naquele mês subsequente do ano seguinte, né? No mês. Isso. E também a gente trabalhar o que pode vir a acontecer naquele mês, a gente se conectar com aquele ano que vai entrar, né? Então tá aberto para os eventos que vão acontecer naqueles meses, naqueles 12 meses do ano que vai vir a partir do signo de Áries, que é o primeiro signo, né, visto das constelações zodiacais. Muito lindo. É muito lindo. Isso e outras coisas, né? Mas não sei se... a Lucila chegou, a doutora Lucila chegou, boa noite. Já estamos acabando, Lu. A gente já falou um monte de... Gi, quer falar alguma coisa? Olha, eu diria assim, gente, procurem buscar sempre o conhecimento de uma forma sem preconceito, né? Com um coração aberto. E eu acho que isso, eu acho fundamental que as pessoas não se fechem só para um tipo de cura, né? Porque a cura existe em muitas frentes. Se quiserem buscar antroposofia com astrologia, é válido. Se quiserem buscar Theta Healing, é válido. Se quiserem buscar a cura com tratamento de cristais, é válido. Então, assim, busquem o seu caminho de cura, tá? Que isso, assim, é maravilhoso. Não se fechar só num caminho de cura, né? Vai constelar com cavalo, vai constelar com cavalo, sabe? Eu falo, tem tantos caminhos, não se fechem. Os caminhos são amplos e muito especiais. Cada um tem o seu lado lindo e maravilhoso. Linda você. Obrigada de coração. Obrigada. Eu que agradeço.